Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Amém. Deus abençoe, irmãos. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Senhor, mais uma vez rogamos sua misericórdia. Não podemos fazer nada sem o Senhor. Não foi em vão que o Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Somos sem capacidade, por isso esperamos a que vem de Deus. Nós somente podemos enxergar quando o Senhor mostra. O Senhor mesmo diz: tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. E tudo que o Senhor faz, seus filhos fazem igualmente. Estamos pedindo que o Senhor tenha misericórdia e nos capacite nesse instante. Nos unja com este Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. São Paulo sabia que o evangelho que ele pregava não podia estar encoberto para os crentes. Os crentes são não aqueles que têm nome de crente, porque nome de crente até Satanás tem. São Tiago diz que Satanás crê e estremece. Então Satanás é um bom crente. Tem muito crente que crê, mas não estremece. Agora Satanás, ele crê e estremece. São Tiago diz: se você crê em Deus, faz bem, porque até os demônios creem e estremecem. Então a gente precisa de chegar ao conhecimento do evangelho que Paulo pregou. E o evangelho de Paulo, ele diz que não estava encoberto. Ele diz: para os que se perdem está encoberto. Para os que se perdem. É até triste demais você ver as pessoas caminhando e elas estão caminhando perdidas, porque elas não conhecem o evangelho de Paulo. Eles não querem o evangelho de Paulo. Para começar, vocês veem que o evangelho de Paulo é um evangelho, parece que exigente, é um evangelho que não apenas traz boas novas. Que a pessoa pensa assim: boas novas é cura divina, boas novas é salvação. Salvação não é só salvação do físico, não é só cura divina, é salvação da alma. Isto que é boa nova. Boas novas, o evangelho que é boas novas, é salvação da alma. Salvação da alma, ela começa exatamente na alma. Ela começa lá dentro e depois ela manifesta por fora. Nenhuma salvação fica só dentro. O Salvador, ele começa dentro, mas logo ele tem que sair para fora. Ele tem que manifestar no meu corpo, no seu corpo, na nossa roupa, nos nossos olhos, nos sentidos do corpo e nos sentidos do espírito, que o Deus tem que manifestar. Mas ele começa de dentro para fora. Por isso Deus não quer saber de um evangelho externo, exterior. Um evangelho apenas de cabelo, de roupa,
de moralistas que podemos ser, mas ele quer saber de alguém que tem as boas novas de salvação, que tem a alma salva. Quando a sua alma é salva, seu corpo declara aquela salvação. Aquilo que você põe numa talha, tem talha ali. Se você pôs água, vai lá, você não adianta que eu estou com vontade de beber leite, você vai abrir que a torneira não tem leite, tem água. É talha, ela é própria para água. Não tem leite, tem água. Então aí está, se você tem lá dentro salvação, é Deus, esse Deus vai sair para lá de fora, que abre a torneira, a boca, os olhos, os sentidos do corpo, os sentidos do espírito. Quando abre, então aquilo só tem que sair o que está lá dentro. E o que está dentro é Deus, o que está dentro é a palavra, tem que estar dentro de cada um de nós. Mas voltando aqui, São Paulo diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Aí você toma o evangelho de São Paulo, a gente vai procurar o evangelho de São Paulo, pega as doutrinas de São Paulo, quando ele começou a pregar, que tipo de doutrina ele teve, que tipo de batismo Paulo teve. Sempre a gente tem que bater nisso, é coisa de primeiro ano, mas a gente tem que dar. É interessante que Paulo nunca batizou falando Pai, Filho e Espírito Santo. O que você tem na sua Bíblia, seja essa católica ou qualquer uma, o que você tem na sua Bíblia é que o batismo foi em nome do Senhor Jesus. Você tem na Bíblia. Atos 19, do verso 1 ao 5, você vai encontrar isto, que até gente que já era batizada pelo profeta João Batista foi rebatizado. Foi rebatizado, porque precisava receber o nome que era Cristo, porque Cristo tinha morrido depois que João Batista os havia batizado. João Batista batizou eles e o sangue não tinha sido vertido. E se não tem sangue, não tem remissão. Então o batismo de João não era para remissão, e sim para arrependimento de pecados. Só para arrependimento. Logo, o batismo que Paulo batizou o povo em Éfeso, em Atos 19, era para remissão. Isto quer dizer, para apagar os seus pecados. Apaga seus pecados, volta seus pecados para a origem, que é Satanás, porque você volta também para a origem, que é Deus. Entende? A gente tem que voltar de onde a gente veio. Você não pode voltar para o céu se você não veio do céu. Eu não posso voltar para o céu se eu não vim de lá. A gente só vai voltar para lá porque vem de lá. Jesus Cristo diz: vim de Deus e volto para Deus. Se ele não tivesse vindo de Deus, ele não podia voltar para Deus. Quando ele volta para Deus, ele estava voltando em espírito. As pessoas deveriam notar muito isto. Quando você volta para Deus, aquilo é voltar em espírito, porque ele era carne, ele tinha que voltar em espírito para poder estar na igreja. Por isso ele diz: vim de Deus e volto para Deus. Se eu não vim de lá e você não veio, então não pode vir do Pai, né? Capítulo 16 de São João, verso 28: saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Agora tem o próprio versículo de vim de Deus e volto para Deus. Vim de Deus e volto para Deus. É porque veio de última hora, eu não consigo o versículo agora. Mas você sabe que tem na Bíblia. Mas você não pode vir de Deus e retornar e ficar aqui, sendo que você veio dele. Veio dele, tem que retornar para ele. Por isso Jesus diz, a própria Bíblia diz: a palavra de Deus não retorna vazia, porque ela é a palavra de Deus. Isso quer dizer, a palavra de Deus não perde tempo. Ela não retorna vazia. Deus mandou a palavra, mas o povo não aceitou. Não, um que aceita a palavra não volta vazia. E Deus não manda a palavra à toa, dizendo: eu mandei minha palavra, não teve ninguém que aceitou, recolhi minha palavra outra vez. Não, porque Deus já sabia. Ele sabia quem vai aceitar a palavra e quem não vai aceitar. Ele não envia uma palavra a menos que tenha alguém para crer naquela palavra. Quando ele mandou João Batista, porque tinha que ter gente para crer em João Batista. E você vai encontrar que foi uma meia dúzia que creu em João Batista. A igreja dos dias de João Batista era uma igreja pequena.
Depois, nos dias de Jesus, ela aumentou e Jesus teve muitos discípulos. Depois Jesus teve uma mensagem que fez uma seleção e muitos pregadores foram embora, voltaram novamente. Eles não conseguiram ir para frente porque aquela mensagem fez a seleção. A mensagem separou. E depois só tinha uma mensagem para separar a última peneirada. Na última peneirada, aquela era a hora da crucificação. Judas não pôde, de maneira alguma, passar daquela hora. Quando chegou na crucificação, Judas entregou a Jesus. Ele não pôde passar daquela hora porque não tem lugar para Judas no Pentecostes. E eu queria que todos entendessem, não tem lugar para Judas no grande estrondo que diz o profeta em 3 classes de crente. Diz, parágrafo 48, haverá um tremendo estrondo vindo do céu que infundirá um tremendo batismo com o Espírito Santo nesta noiva que atirará da terra no rapto. Mas para esse grande estrondo não haverá Judas lá. Se não houve lá atrás, não vai haver agora também. Por quê? Você vai encontrar que Judas foi chamado por Jesus para pregar, mas não era eleito para chegar ao Pentecostes. 2 milhões de pessoas foram chamados por Deus para sair do Egito, mas só 2 eram eleitos para entrar em Canaã, daqueles 2 milhões. O que entrou em Canaã depois foi apenas aqueles de 20 anos para baixo, menos de 20 anos, quando Deus mandou Moisés olhar exatamente a idade do povo. Ele diz, de 20 anos para cima ninguém vai entrar lá. E não entrou mesmo. Deus matou eles tudo no deserto. E sabe como Deus matou eles? Era deixando faltar água, faltar pão, faltar carne, porque eles não aguentavam ficar sem murmurar. E Deus não suporta murmuradores. O murmurador morre. Se você quer viver uma vida que Deus fica satisfeito com você, é você vivendo para Deus e ficando satisfeito com tudo que você tem, com tudo que Deus dá. Se Deus não te dá mais, você diz, muito obrigado, Senhor, porque o que eu tenho, eu te agradeço. Em todo ponto, vida espiritual, vida financeira, vida física, sentimental, tem que ser agradecido. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que tenho. Não apresente nenhuma razão. O arrazoamento levou Israel a morrer no deserto. Deus não deixa arrazoadores entrar em Canaã, que é o batismo com o Espírito Santo. Deus não deixa. Eles morrem no deserto mesmo. Deus gosta de ver um crente satisfeito, mesmo sem ter nada. Sem ter nada. Ele diz, muito obrigado, Senhor, por tudo que eu tenho. Aí o diabo vem e fofoca no seu ouvido. Tudo? O que é que você tem tudo? Aí você diz, ó, o que eu tenho, Satanás? Essa alegria, essa salvação, essa mensagem que eu tenho, é tudo. O diabo diz, mas você não tem a vida sentimental perfeita? Diz, não importa, mas a espiritual eu tenho. Você não tem a vida física perfeita? Você tem doença, tem dores, tem problema. Diz, mas a minha espiritual, Satanás, está bem, está perfeita. E cada dia está melhorando mais. E isso daqui está cumprindo o que São Paulo disse. Ainda que o homem exterior se corrompa, Satanás, o interior se renova dia após dia. O diabo já não tem jeito não. E ele tem que ficar assim. Ele tem que encarar-nos e ver que ele vai sair de perto de nós. Com esse não tem jeito, com essa não tem jeito. Mas quando o diabo vê que nós temos problemas sentimentais, que problema sentimental é com irmãos, e problema sentimental também é casal, que você começa a ter o problema sentimental mais íntimo e aquele que não é tão íntimo, porque o mais íntimo é o marido e mulher. É um problema sentimental, ele não tem uma vida sentimental perfeita, aquilo não combina com a natureza dele perfeitamente, não combina e com a natureza dela perfeitamente, então sofre na vida sentimental. Não tem o marido que precisava, não tem a mulher que precisava, mas diz, estou satisfeito com o marido que eu tenho, com a mulher que eu tenho. É isso que Deus quer ver dentro de nós.
Muito obrigado, Senhor, pelo marido que eu tenho, diz as irmãs, e pela esposa que eu tenho, diz os irmãos. Isso daí satisfaz Deus. Deus vê que isso daí não vai murmurar. E tem com que murmurar. Tem falha por todo lado. Mas aquele crente não murmura. Então você chega ao estrondo. O grande estrondo vai vir e nós vamos receber. Para mim, nós já estamos recebendo grande estrondo. A hora que acontecer mais alguma coisa, só tem que sair correndo da terra. Não tem nem jeito mais. Porque a mensagem do Elias é um estrondo. A abertura dos selos é estrondo. É trovão. Cada selo aberto é trovão. Então foi aberto 7 selos, 7 trovões. E quantos trovões você tem em você? 1? Não, você está muito fraco. Tem 7 revelados, você tem um só? Então deixa ter 7 aí dentro para você ver. Com 7 trovões não há arrazoamento. Não há arrazoamento. Não há. Você vai ver isso. Então esse evangelho, você vai ficar satisfeito. E quem não conhece este evangelho, olha aqui, deixa eu repetir. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, se ainda os selos revelados está encoberto, se ainda os 7 trovões revelados está encoberto, se ainda o novo nome está encoberto, escute bem, para os que se perdem está encoberto. Para os que se perdem. Aí você vem e pergunta, mas pastor, você sabe qual que é tudo isso aí? Então, não, eu creio. Eu creio que está revelado, eu creio que está na palavra, eu creio que eu tenho tudo isso daí. Então faz aí alguma coisa para mim ver. Fala, não, o mesmo demônio falou para Jesus também, ele não fez, eu não sou obrigado a fazer. Mas que eu creio, eu creio. Que eu creio que foi tudo revelado e que esse tudo está em mim, está em você. Então nós precisamos de crer, porque isso não está encoberto. O nosso evangelho, se o evangelho de Paulo não estava encoberto, também a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, não está encoberta. Vocês têm que ter isso, gente. Não está encoberta. Para quem está encoberta? Para os que se perdem. Para os que se perdem. Porque nos dias da voz do 7º anjo, revelaria o segredo de Deus. Então nós saberíamos do mistério de Deus. Ficamos sabendo do mistério de Deus, porque nós cremos no 7º mensageiro, que é último mensageiro. O 7º é último em tudo. Você vai notar isso desde o Velho Testamento. O 7º dia era o último dia. A 7ª trombeta era a última trombeta. Não tem depois outra trombeta após a 7ª trombeta. É 7º selo, 7ª trombeta. Você vai ver 7º dia, 7º ano, porque tudo está no 7. Tudo está no 7. E Deus está operando finalmente através do 7. E o profeta diz que o número 7 é o número de Deus. Amém? Bom, está na contagem regressiva, eu creio que 107, 108. O número 7 é o número de Deus. Se é número de Deus, então você recebe o que é, até o número de Deus. Você não recebe apenas uma palavra, você recebe até o número de Deus. E se o número de Deus está encoberto para os que perecem. Está encoberto. Se o número 3, que é completo para Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ele é completo em 3. Se está encoberto para os que perecem, que fizeram Santíssima Trindade, e não viram 3 ofícios em uma pessoa. 3 ofícios em uma pessoa. É isso que tem que ver. O número 3 no homem não pode estar encoberto, gente. Corpo, espírito e alma não pode estar encoberto para nós. Tem que ser para quem está morto, pereceu, para estar encoberto. Porque corpo, espírito e alma me formou, me completou. Eu sou uma pessoa porque tenho corpo, espírito e alma. Sou uma pessoa completa. Você é uma pessoa completa. Agora, Deus te salvou com 5, como já disse. O profeta ensina isso. Ele te salvou com 5, que é a graça, que é Jesus. E ele te aperfeiçoa com 7. 7 selos, 7 trovões. A estatura de um varão perfeito é 7.
fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Você ficou perfeito em 7. Agora o que precisa? A vida daquilo que é perfeito. Aí vem o Espírito Santo e entra no 7, que é as 7 virtudes do Cordeiro que estão dentro da igreja. Amém? Dentro de você. E estas coisas estão encobertas para quem? Para quem perece, está encoberto. E o que aconteceu com eles? Por que está encoberto para eles? Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para não crer. Irmãos, isso é triste. Ter o entendimento cego, tudo cego para não crer, é triste, mas graças a Deus, quando a gente pode ver. Amém? Vamos passar aqui a uma testificação. Em São João, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 15, você vai apenas me acompanhar aqui, escutando o que eu vou ler. João testificou dele, do Messias, e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim. Olha a mensagem de João. João diz: eu já testifiquei para vocês, aquele que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Irmãos, João enrolava a cabeça daquele povo todinho. A mensagem de João Batista, sabe por quê? Se você olhar, quando João nasceu, me parece que levou 3 meses depois para Jesus nascer. E João vem com essa mensagem. João vem pregando uma mensagem. Jesus nasceu depois dele, Jesus veio no ministério depois dele, e João diz assim: sabe uma coisa, eu sempre testifiquei para vocês, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Alguém podia chegar para ele: João, nós sabemos que você é primeiro que ele. João diz: não, mas ele é primeiro que eu. A mesma mensagem, tanto João tinha, como Jesus tinha. Eles não estavam entendendo a mensagem do Senhor Jesus. E quando não entenderam a mensagem, eu acho até interessante, acho que eu vou ser diácono também. Quando eles não entenderam a mensagem do Senhor Jesus, é tão difícil, né, irmãos? Quando você não entende, e muitas vezes as pessoas estão prestando atenção que não entendem mais, não estão entendendo mais nada. Jesus disse para eles também: antes que Abraão existisse, eu sou. Eles falaram para Jesus: mas você não tem nem 50 anos, você disse que viu Abraão, e que Abraão viu o seu dia. Ele diz: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Você nasceu aí atrás, não tem nem 50 anos. Como que Abraão viu o seu dia? Abraão foi lá de trás. É muitas centenas de anos de diferença de Abraão com o Messias. Aí Jesus falou: não, antes que Abraão existisse, eu sou. Era a mensagem igual ao João. Então veio o João trazendo uma mensagem que as pessoas escutavam e diziam: não te entendo não, João. Você nasceu primeiro do que o Messias, diz que ele veio primeiro que você. Você vem e prega primeiro do que ele, porque nós escutamos você pregar primeiro. Agora você diz que ele é antes de você ainda. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Amém? Aleluia. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E vocês que querem justificar na lei, Gálatas 3 para vocês que não comem carne de porco, muito bom, não quer comer, não come, o problema é seu. Não come carne de porco, mas problema doutrinário, guarda o sábado com problema doutrinário. Paulo falou sobre isso, que vocês estão invalidando o sacrifício de Cristo. Leia Gálatas 3, ele diz: da graça tendes caído, vós que quereis justificar na lei, da graça tendes caído. Então, essa mensagem aqui não é para os sabatistas, porque já caíram da graça. Esses são os caídos da graça. Se você quiser permanecer na graça, então você tem que entender
Jesus Cristo. A mensagem de Jesus Cristo supera a lei. Supera a lei. Você diz, mas ela não invalida, mas ela cumpre a lei e nos dá graça. É isso que a graça faz. Porque ninguém cumpriu a lei. E não tem um hoje que cumpre lei. Não tem um hoje que cumpre a lei dos 10 mandamentos, a lei de Deus, a lei de... Ninguém cumpre. Foi Jesus quem cumpriu. Ele cumpriu a lei e nos deu a graça. Se você quiser justificar na lei, São Paulo diz, da graça tendes caído. Capítulo 1, verso 18 de São João diz, Deus nunca foi visto por alguém. Aí as pessoas começam a ficar preocupadas. Bom, mas como? Deus nunca foi visto? Não, mas lá atrás ele não se mostrou para Moisés, ele não disse que falava com Moisés face a face. Sim, mas ele disse que nunca foi visto por alguém, porque quando ele se mostrava era um corpo teofânico, porque Deus é espírito. Não tem jeito de você ver, você só pode ver Deus num corpo. Então quando Moisés quis ver Deus, Deus falou para ele, eu vou passar ele na fenda da rocha, e aí você me vê. Aí foi que Moisés viu um corpo passando, que era Deus. Mas aquilo é um corpo no qual Deus se manifesta. É a teofania que Deus se manifesta. Logo ele diz, por quê? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Se você notar, o Filho unigênito, que está no seio, o que está no seio é a palavra. O que está no seu seio é a palavra. Jesus é o verbo, é a palavra que está no seio do Pai. A palavra. E aí a palavra fez-se carne. Fez Deus conhecido. Porque ninguém pode ver Deus. O unigênito, o Filho unigênito. A palavra unigênito quer dizer único. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Porque você não pode ver Deus nem na terra, nem no céu, lugar nenhum, porque Deus é Espírito. Se você quiser ver Ele, olha no Filho unigênito, ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um, porque o Pai é Espírito e eu sou carne. Quando você quer ver Deus, olhe na carne, que você vê o Pai. Olhe em mim. Amém? Isso é unicidade ainda, né? E esse é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? Guarde bem aqui agora, irmãos. Escute. Judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem para João, quem és tu? E João não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Se vocês verem esse ministério, como que tem um paralelo de João Batista com o William Branham. João Batista confessou e não negou, eu não sou o Cristo. Perguntaram também para o irmão Branham, você é o Messias? Ele disse, eu não sou o Messias. Você vê um paralelo? Diz, mas todos nós, diz o profeta, somos Messias. Você vê? Por quê? Porque quando eles estavam perguntando para João se João era o Cristo, eles estavam querendo saber se ele era aquele ungido ou Messias. Ele não era, ele disse, não. Perguntaram para o irmão Branham, disse também não, porque ele era uma manifestação. João era o ungido antes do Messias, que quer dizer ungido. Vocês estão entendendo? João era um ungido antes do Messias, que quer dizer o ungido. Mas que João era um Messias, era, porque ele era um ungido. Você é um ungido. Cada filho de Deus é um ungido.
E ungido quer dizer Messias. Só que você não é o Messias, porque o Messias é o Senhor Jesus Cristo, e ele então gerou os Messias, os ungidos. Oh, meus irmãos, a gente precisa descobrir de quem a gente é filho. Depois que você descobre que você é filho de Deus, quer dizer, filho do Messias. Por quê? Porque Jesus Cristo, escute bem, Jesus Cristo, está claro aqui no verso 18 do capítulo 1 de São João, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito. Se nós não formos filho do Filho unigênito, nós não podemos ser filhos de Deus. Só é filhos de Deus quem vem do Filho unigênito, porque o unigênito é o Filho, e nós somos por adoção, por Jesus Cristo. Você entende? Isto é o que faz a diferença. Mas a Bíblia mesmo mostra que ele não se envergonha em Hebreus de dizer que nós somos irmãos. Ele chama-nos de irmãos. Você já pensou bem de quem você é irmão? Irmão do Messias, irmão do ungido, dos ungidos. Entende? Irmão do ungido, dos ungidos. Você é irmão de Cristo e filho de Cristo. Por causa da palavra, você saiu de Deus e volta para Ele. Vim de Deus e volto para Deus. Aleluia. Então João confessou: eu não sou o Cristo. Irmão Brana ficou vários anos fora do ministério porque as pessoas confundiram ele com Jesus Cristo. Confundiram ele com Jesus Cristo e começaram até a batizar em nome de William Branham. Ele parou no ministério e dizia: as almas que perecerem nesse tempo, vão recair o sangue delas sobre vocês. Por quê? Porque irmão Branham não podia tomar uma glória desta. Eu sou o Messias é o Senhor Jesus Cristo, mas cada profeta é o Messias, e o ministério messiânico teria que manifestar entre os gentios nos últimos dias. Vocês já ouviram nós pregar sobre isso? Então está dentro da mensagem do profeta, teria que manifestar, já manifestou. E perguntaram-lhe: então o quê? Quer dizer, você vem aí, prega, dá testemunho. Eles perguntaram: se você não é o Cristo, então o que você é? És tu Elias? E disse: não sou. É interessante isso, irmãos. João não testificava dele mesmo. És tu Elias? João dizia: não, não sou. Você vai, quantas vezes o irmão Brana diz na mensagem: estamos esperando por aquele Elias. Quando ele vier, ele converterá, terá uma mensagem que converterá os corações dos filhos aos pais. Me parece que Cristo, Mistério de Deus Revelado, 52, 51. Esse é o ministério dele. Olha para vocês verem. Quem é que testifica que João é o Messias? Me perdoe, que João é o Elias? Foi o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: se quereis saber, este é o Elias. Que você saísse a ver uma cana agitada pelo vento, um que sai de uma denominação para ter mais popularidade na outra, sai do ministério para passar para outro para ter mais popularidade, para ser reconhecido como pregador, como obreiro, como diácono, um que muda de ministério só por causa de ofícios. Não, ele diz: João não é desse jeito não. Que vocês pensam de João, um profeta? Jesus diz: muito mais do que profeta. Entre os nascidos de mulher não existe um como João. Ele diz: mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E o menor no reino do céu, você vai ver que era o Messias, era Jesus Cristo. Era maior do que ele. E foi por isso que João testificou: ele é maior do que eu. Existe um no vosso meio
que eu não posso abaixar e desatar as alparcas dos seus pés. Ele está no vosso meio. Se eu disser que eu não o conheço, eu sou mentiroso. João dizia, eu sou mentiroso se eu disser que eu não o conheço, porque João conhecia quem ele era. Ele disse, está no vosso meio. Jesus andava no meio dos outros, eles não conheciam, e João dizia, eu conheço, ele está. Eu não sou digno de abaixar e desatar suas alparcas. Ele sabia que não era digno, porque aquele era o Messias, e ele era precursor daquele Messias. Então perguntaram-lhe então, que és tu Elias? Ele disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. É interessante. O homem era, mas ele não falava que era. Ele era o Elias, mas ele dizia não. Ele está mentindo? Não, ele queria que o ministério testificasse quem ele era, e quem visse aquele ministério pudesse dizer, este é o Elias. É quem visse aquele ministério. Não era a pessoa própria testificar do seu ministério. William Branham nunca disse, eu sou o profeta Elias. Ele diz, eu peguei dizendo na gravação, se crês que sou o profeta de Deus. Ele diz, eu peguei eu dizendo na gravação, porque ele estava na unção naquela hora. Então o Espírito Santo tomava e dizia, crês que sou o profeta de Deus? Então vá para casa curado. Só de crer, só de crer. Tudo é possível, somente crer. Alguém diz, mas é crer em Jesus. É crer em Jesus, mas Jesus sempre manifesta no dia que você vive. Crer em Jesus de 2000 anos atrás, toda denominação crê. Isso é Jesus histórico. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. Eu quero ver crer em Jesus hoje. O mesmo hoje. Jesus hoje está num profeta. E hoje ele está numa mensagem. Que o profeta já partiu. Agora ele está numa mensagem. Jesus está em você. Jesus está em mim. E eu creio nisso. Amém? Então, o que eu queria ler para você sobre isso era exatamente porque ele dizia que não era, e ele era. Jesus diz, vocês querem saber quem é João? Ele diz, muito mais que profeta. Eles perguntaram para João, és tu profeta? Não. Ele mesmo dizia não, mas Jesus disse lá na frente, ele era profeta sim. És tu Elias, João? Ele diz, não. Jesus lá na frente diz assim, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Esse é o Elias para esses dias agora, que era para vir. O William Branham já veio. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o conheceram. Mateus 17, 12. Eu vos declaro que Elias já veio. Gente, precisou eles matar a João e Jesus testificar para João. De João, Elias já veio. Mas depois que eles mataram João, Elias já veio. Pode ser grande tribulação, você vai ouvir alguma coisa, alguma voz dizer para você. O que você está esperando na grande tribulação? Você está vendo os grandes pássaros, você vai começar a ver as grandes coisas por cima da cidade, e perigo por todo lado, e coisas horrorosas. Você vai dizer, mas tinha que vir o arrebatamento primeiro, não tinha? Deve ser uma voz da consciência, daquilo que você já ouviu, vai dizer, já veio e você não subiu. É duro. Agora, a maioria das vezes quem é que quer ficar? Todo mundo diz, não, eu quero subir. Agora, quem é que está fazendo por onde subir? Quem é que está fazendo? Quem é que está procurando? Diz, Senhor, habita em mim. Cristo, habita em mim. Derrama sobre mim o teu Espírito Santo. Derrama sobre mim o teu Espírito Santo. Eu preciso de ti. Eu preciso. Quem é que vai testificar de um profeta hoje, quando você não tem Jesus Cristo em carne na terra? Não tem. Porque Jesus não pisa nessa terra, senão no milênio. Ele pode pisar nessa terra no milênio. Entende? O profeta tem ensinado isto. Tem ensinado que ele não pisa nessa terra, senão no milênio. Quando Jesus Cristo pisa na terra, ele pisou através do sétimo anjo. Gente, a mensagem do sétimo anjo, se o povo soubesse o que é sétimo anjo, é o final,
a última trombeta, a última manifestação, o último anjo na terra falando com os homens. É Jesus Cristo no homem. Tudo último você vai encontrar é última trombeta para o gentio, Apocalipse 10:7. É o último anjo, Apocalipse 10:7. É a última voz que está saindo para alcançar os corações. É a última, é sétima, é última. Não tem jeito de oitava ser a última. É a sétima, é a última. Tudo que você vê no número mostra a numerologia de Deus. Deus chegou no 7, ele aperfeiçoou sua obra. Ele veio de Adão, Enos, Cainã e foi prosseguindo. Jared, Maleleu, Enoque. Quando chegou no 7, diz Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Chegou no 7, ele levou o rapaz embora, levou o Enoque embora. Largou sua família, largou seus filhos. A Bíblia não diz nada dos filhos dele, não diz nada. Ficou tudo para trás. Mas Enoque era o 7º. A igreja agora é a 7ª, que ela vai embora, exatamente nessa 7ª era, ela vai embora, porque não tem eras mais. O que tem agora é o complemento, quando você encontra a mensagem do profeta, é o complemento das eras, não pode chamar de oitava mais. É exatamente a era que complementa, que dá vida ao corpo da pirâmide, com 7 virtudes, e que precisa do Espírito Santo para movimentá-las para esta igreja sair. Amém? Amém. Eu creio que eu já estou quase no fim. Eu não sei se pode ser, mas se não for ou da forma que eu disse, então dificilmente será, né? São João 13. Que Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Muito bem, muito bem. É São João 13:3. Já é algo maravilhoso. Ele havia saído de Deus e ia para Deus. Simplesmente para você ver, você só pode voltar para Deus se de lá você veio. E nós devemos ser satisfeitos, irmãos. O nosso corpo veio do nosso pai e da nossa mãe, mas a nossa alma não. Nossa alma veio de Deus e volta para Deus. Por isso que a alma, diz o irmão Brana na mensagem de liderança, a alma é a gene de Deus. É exatamente a alma, não é o corpo. No corpo você parece com seu pai ou com sua mãe, mas na alma somos obrigados a parecer com Deus. Se viemos dele, temos que voltar para ele e parecemos com ele. O que Deus é, nós somos. O que Deus é sua igreja. Não pode ser diferente, porque do jeito que Deus é, ele gera. Não pode gerar outra coisa. Como diz o irmão Brana, palavra gera palavra. Homem gera homem. Homem não gera gato, cachorro, macaco. Macaco até hoje gera macaco, gato gera gato, cachorro gera cachorro e homem gera homem. É isso daí. E Deus gera Deus. O profeta diz: Deus gera ungidos. E o Messias gera ungidos. Cada pessoa ungida com o Espírito de Deus. Agora ele começou de dentro para fora. Quando você nasceu, não era aquele corpinho que nasceu que era de Deus, mas aquela alma que estava naquele corpo que era de Deus. E aquela alma ia chegar a hora de ouvir a voz de Deus. E ouviu a mensagem do dia. Por que você se despertou? Só pode despertar quando você tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz. E como ter ouvido para ouvir o que o Espírito diz, se não for uma semente do Espírito? Não estou falando do estrangeiro não, né? Como pode ter ouvido para ouvir o que o Espírito diz, se não for uma semente do Espírito Santo? Tem que ser semente do Espírito Santo. Quando você ouve a voz do Espírito Santo, você a identifica como Espírito Santo. Os fariseus ouviram a voz de Jesus e identificaram aquela voz como demônio.
Anás e Caifás ouviram a voz de Jesus e a identificaram como demônio. Maria Madalena, a samaritana, ouviram a voz de Jesus e identificou como profeta. O ladrão na cruz ouviu a voz de Jesus, seus gemidos, e viu nele um rei. E grandes viu em Jesus demônio. Um homem morrendo, cheio de pecado, olhou e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem foi que falou para aquele ladrão? Era preferível ser um ladrão morrendo na cruz naquele dia do que ser Anás e Caifás, carregadores do Velho Testamento, cheio com os pergaminhos, mas sem revelação, sem semente na alma. Aquela alma não tinha vindo de Deus, não podia voltar para Deus. Mas o ladrão na cruz é demais. O ladrão na cruz, a alma daquele ladrão, o corpo não era de Deus. O corpo dele não era de Deus. Você vai ver isso. O corpo estava no pecado, o corpo estava no engano, o espírito dele estava dominado pelo engano. Mas quando ele viu aquele homem morrer ao seu lado, na cruz, a alma daquele ladrão era de Deus. A alma. E sabe o que faz isso? Faz o corpo ser subjugado a essa alma. A alma domina depois aquele corpo. Ali na cruz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Irmãos, era melhor naquele dia ser um ladrão morrendo na cruz, eleito, não sendo aquele outro ladrão que dizia assim: ele está chamando por Elias, não dizia, ou melhor, os de baixo diziam: veja, ele está chamando por Elias, porque ele dizia: Eli, Eli, lama sabactani. E eles não sabiam o que era aquilo. Eles não sabiam o que era aquilo. Já veja, ele está chamando por Elias. Vamos ver se alguém vai vir ajudá-lo. Um ladrão murmurava, dizendo: se tu és o Cristo, salva nós também. O outro eleito, a alma eleita, do outro lado, na outra cruz, dizia: não temes você a Deus? Nós estamos morrendo aqui porque nós merecemos, mas este nenhum mal fez. Quem foi que falou para aquele ladrão que Jesus não tinha feito nenhum mal, quando o sacerdote dizia: nós sabemos que tens pecado e que tens demônio? O ladrão da direita diz: nós sabemos, eu sei que tu és rei, eu sei que tu não tens pecado, lembra-te de mim. Irmãos, aquela era a alma que tinha vindo de Deus, tinha que voltar para Deus. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. No meu paraíso. Jesus morreu, foi para o paraíso, e o ladrão morreu naquela hora também. Estava lá no paraíso com Deus. Aonde estava Anás? Se morreu 1 ano depois, 10 anos depois, aonde estava Anás? No inferno. Onde estava Caifás com a profecia que ele deu naquele ano, que deveria morrer um homem para salvar a nação? Aonde estava a alma de Anás? Não tinha semente de Deus naquela alma, mas era religioso, era adorador de Deus, mas Deus rejeitou suas adorações, assim como Deus rejeitou a adoração de Caim. Mas quando o ladrão, que nunca foi na igreja, que deve nunca ter feito uma oração, aquele ladrão, não, isso não quer dizer que nós apoiamos quem rouba, não, quem tem semente eleita lá na alma. Se você já roubou, já matou, já prostituiu, já mentiu, já fez tanta coisa suja, mas se a sua alma é de Deus e você ouve esta mensagem, e você até vive uma vida aí de pecado, de casamento, divórcio, e não sabe como resolver a sua vida, mas você escuta essa mensagem e diz: isso é de Deus. Meu irmão, minha irmã, a sua alma é de Deus. E eu vou te dizer que tem gente melhor do que você aí, que não fuma, que não bebe, que não rouba, que não adultera, que não tem problema de casamento, divórcio, mas que vai para o inferno, que está perdida, a alma perdida. Mas você que tem muita luta, mas que tem percebido a mensagem de Deus, quando Deus fala, você ouve o que o Espírito diz, então porque você veio de Deus e tem que voltar para Deus.
Senhor, nós te agradecemos por este momento em sua presença, por sua palavra que fala conosco, que move o nosso coração. Obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu vim de Deus e volto para Deus. Estes irmãos vieram de Deus e por isso essa mensagem faz a gente voltar ao Pentecoste, porque a gente esteve lá no Pentecoste, a gente esteve lá no céu cantando juntamente com a estrela da manhã. A gente esteve lá, a gente não caiu, a gente simplesmente teve que nascer aqui nesta terra, e esta alma é eleita, esta alma é eterna. Este corpo teve um princípio e pode ter um fim, mas esta alma não teve um princípio e também não terá um fim, porque assim como Deus é eterno, a alma do eleito é eterna, o quanto Deus o é. Vim de Deus e volto para Deus. Aguarda um pouquinho ainda, olha aqui. Eventos esclarecidos pela profecia 143. Não há nenhuma coisa que um cristão tem no seu exército que é científico. Você sabia disto? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, benevolência, paciência, fé, Espírito Santo, nada é visto pela ciência. Isso está no cristão. Você veio de Deus, a ciência não tem essas coisas, mas você tem. E esta é a única coisa que é real e duradoura. Tudo que você olha veio da terra e volta para a terra, mas as coisas que você não pode ver com seus olhos, mas as vê declarar a si mesmas, estas são do mundo eterno. É porque veio de Deus e volta para Deus. Amém? Amém. Cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Não para não, vai dando passo. Cristo tenho a melhor guarida e da morte não temo labéu. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém. Me assalta. Fique de pé, irmãos. Então eu olho para o Mestre amado, que me diz: ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando